Vamos mostrar agora uma pesquisa Atlas Intel, vamos aqui, divulgada hoje, né, que perguntou aos argentinos qual é o maior problema do país atualmente. Vamos às respostas aqui no telão. Preços altos e inflação, 77,5%, corrupção, 46,5%, insegurança, 38%, desemprego, 23%, situação econômica, 19,3%, educação, 18%, impunidade e o sistema judiciário, 13,5%, enfraquecimento da democracia e de suas instituições, 11,4%. Fernando Nakagawa, deu para sentir isso aí claramente, né? Sim, definitivamente os problemas econômicos estão batendo na porta de todo mundo. A corrupção é um grande assunto, de fato, para as pessoas. E eu chamo a atenção por uma coisa que me chamou muito a atenção, é como essa crise econômica está definitivamente bagunçando a vida das pessoas. Conversando com as pessoas, alguns problemas que parecem absolutamente prosaicos passam a ser coisas gigantescas. Então, por exemplo, diante da situação em que, a partir de segunda-feira, um novo presidente da República vai ocupar a Casa Rosada, muita gente que vende itens considerados caros parou de vender. Então, se você quiser comprar hoje, sábado, sexta, um pneu, por exemplo, uma geladeira, é muito provável que você tenha alguma dificuldade, porque as lojas tiraram todos os preços porque elas querem entender o que vai acontecer no fim de semana para então precificar, porque há uma expectativa de uma grande desvalorização a partir da eleição, seja de Massa, seja de Milei. E, enfim, os problemas estão muito à flor da pele. E eu percebo que as pessoas estão, de fato, repetindo uma expressão que eu usei na outra entrada, cansadas disso tudo, estão fartas disso tudo. E um aspecto que a pesquisa menciona, né, a violência que 20 anos atrás era quase um não assunto entre os argentinos, é um tema que está cada vez mais presente na vida das pessoas. Então, aqui em Buenos Aires, a quantidade de furtos, por exemplo, cresceu muito ao longo dos últimos anos. É diferente do Brasil, porque é uma violência que, quando você olha os indicadores por homicídio, por exemplo, o Brasil ainda tem uma situação muito, muito pior. Mas, para o argentino, esse é um problema novo e que preocupa cada vez mais. O Daniel tinha pedido a palavra. Daniel. Caio, quando você mostra ali quais são os 3 grandes problemas apontados pelos argentinos, preços altos, inflação, corrupção e insegurança pública, eu acho que ali a gente consegue desvendar o porquê desse crescimento tão rápido nos últimos meses de Javier Milei. Javier Milei além de um tipo excêntrico, uma pessoa que fez fama na televisão argentina, explicando economia, explicando de uma forma muito carismática e com soluções relativamente fáceis. Então, vamos dolarizar a economia e acabar com o Banco Central, que a gente acaba com a inflação. Isso pode não ser tão simples, tem N variáveis, mas soa como uma solução relativamente simples, né? Você acaba com a inflação rapidamente, né? Corrupção, ele pode se apresentar como uma pessoa que não tem nenhum histórico de corrupção, nem as suas pessoas mais próximas ali, os políticos mais próximos dele, porque são antissistema, nunca fizeram parte ali daquele meio. E na parte de insegurança pública, ele vende para o eleitorado a vice-presidente na chapa, Victoria Villarruel, que é uma pessoa que traz um discurso de muita linha dura, filha de um general, negacionista da ditadura, mas que traz esse elemento de eu tenho as soluções para conter a criminalidade e a violência urbana. Então, todo esse combo ajuda bastante a explicar por que Javier Milei cresceu. Você queria perguntar algo para o Naka, né? Ali no fundo da cena ali, onde o Naka está, a gente tem o obelisco, né? E aí do lado esquerdo dele, que é o nosso lado direito, tem um outdoor com um homem com um terno. Esse homem é o Sérgio Massa, Naka? Né?
Muito bem observado, Lorival. Ali, em cima desse edifício, aqui na Avenida 9 de Julho, um ponto turístico absolutamente popular em Buenos Aires, há um cartaz de Sérgio Massa que diz: "Vem a Argentina que estávamos esperando". Este é o mote da campanha na rua de Sérgio Massa, agora nessa última semana, aqui na cidade de Buenos Aires, no centro da cidade, nos bairros mais turísticos, mais ricos, Palermo, Recoleta, há vários cartazes desses que ficam em cima, esses outdoors em cima de edifícios, mas também aqueles pequenos cartazes que são muito típicos da cidade de Buenos Aires, das cidades argentinas. Várias propagandas de Sérgio Massa com esse mesmo mote, tentando vender esperança. E é curioso porque o tom na rua é absolutamente diferente do tom da campanha de Sérgio Massa aqui, ó, nas redes sociais, no telefone celular, porque na internet é uma campanha definitivamente de medo. Dizer para as pessoas que a gasolina vai disparar, que o preço do trem vai disparar, que as pessoas vão perder o aguinaldo, né, o 13º salário, como o Daniel mencionou. Então há uma diferença brutal entre a campanha de Sérgio Massa na rua, que vem de esperança, é um político absolutamente tradicional, e na internet é uma campanha suja como a que a gente viu no Brasil na última eleição. E esse uso da máquina, né, que você trouxe, né, da propaganda no metrô, tudo, essa inundação, esse Big Brother que virou o Sérgio Massa em Buenos Aires e no resto da Argentina, isso confirma aquilo que o Javier Milei diz, né, que o Sérgio Massa, que existe uma casta política que domina o país e assim por diante, poderia ter um efeito de revertério, assim, de contra o Massa, está incomodando os argentinos, que costumam ser um povo politizado? Talvez, porque de fato você tem muita exposição de Sérgio Massa hoje nas ruas, mas me parece que numa cidade como Buenos Aires, onde ele tem uma presença política bastante grande, me parece uma tentativa ali de última hora de pegar os indecisos. Aqui em Buenos Aires existe uma outra preocupação, mas aí mais do pessoal do Milei, que é o feriado da segunda-feira. A segunda-feira é feriado aqui na Argentina e a cidade, perguntando para os taxistas aqui, por exemplo, eles dizem que a cidade está mais vazia. Isso poderia, supostamente, prejudicar o voto em Milei, que seria um voto de maior renda a conferir. O que mais me chama a atenção nessa eleição, hoje, inclusive, eu conversei nas duas campanhas e havia justamente essa questão aí que vocês estão colocando, né? Um medo na campanha do Milei da máquina peronista operando nessas 48 horas finais, né? E muitos relatos de que a campanha do Milei é uma campanha amadora e a campanha do Sérgio Massa é a campanha, de fato, ali do establishment, né? Uma campanha com muita estrutura, inclusive com muitos brasileiros ali, excelentes marqueteiros, ajudando nessa campanha. Essa é uma dúvida que eu tenho, Lorival, Daniel, vocês. Como que um ministro, que isso me levanta muita reflexão, estudando essa campanha como estou aí há 10 dias. Ministro da Economia, de um país com inflação de quase 200%, consegue chegar nessa reta final competitiva. A gente não está falando do ministro da Economia ou da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, em 93, estabilizou a economia, foi para a campanha e ganhou no primeiro turno. É a situação completamente oposta. Caos econômico, caos social. Por quê? Acho que é um ciclo vicioso de dependência do Estado, né? À medida em que o Estado gasta muito, inclusive em parte com benefícios sociais, em parte com outras políticas, e gera inflação, né? E contém as exportações com tabelamento de preços para conter a inflação, e aí gera mais inflação, menos produção, desestimula o setor produtivo, e aí tem que arrecadar mais, gera mais estagnação, mais inflação e a população empobrece, aí ela passa a depender mais exatamente dessas ações do Estado que estão levando ao empobrecimento da população. Daniel? Caio,
Essas eleições argentinas são muito esquisitas, porque me parece que raríssimos países no mundo teriam um ministro que conduz a economia de 140%, 150% de inflação anual como um presidenciável assim tão evidente como o Sérgio Massa. As pessoas geralmente não querem votar num ministro da economia assim. Agora, as pessoas também não querem votar geralmente num candidato que agride o Papa, que insulta seus principais sócios comerciais, que diz que vai taxar a educação e a saúde pública, que relativiza um dos pontos de maior reivindicação nacional ali presente no país todo, que é a soberania das Malvinas. Então, Milei caminha ali como um equilibrista no circo, que todo mundo fica olhando e dizendo a qualquer momento ele vai cair, ele vai fazer um movimento brusco e vai cair. E ali, quer dizer, você veja o debate ali do domingo passado, parece que todos os mileístas comemoraram porque ele não explodiu. Ele pode ter derrapado, caiu um pouco ali na conversa do Sérgio Massa, mas ele não explodiu. Esse foi o grande fato a ser comemorado pelos mileístas. E aí, na segunda-feira, o que os massistas comemoraram? Que a inflação do país no mês passado foi de 8%. Não chegou a 2 dígitos, mas estamos falando de uma inflação de 8% em um mês. Então, os motivos de comemoração de um lado e de outro são um bocado esquisitos, né? Ô, Naka, de alguma maneira o Brasil participa aí desse debate ou é muito superficial e paralela o debate, o apoio do Lula conta, não conta, né? Como que é a percepção em relação ao tema relações com o Brasil e com o PT e governo Lula? Parece muito mais no campo político, de fato, né? A presença dos marqueteiros, tanto na campanha de Massa como de Milei. O Brasil, ele na discussão ali, ele apareceu muito do ponto de vista da crítica de Milei à presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, que ele classificou como comunista, mas parou por aí. É muito interessante porque nos 2 primeiros debates do primeiro turno, o Brasil sequer foi citado por Sérgio Massa ou Javier Milei. Já no segundo... Pode continuar, Naka, pode concluir. Aí sim, houve uma... Não, sim, e no segundo turno, sim, o Brasil vai citado 10 vezes no debate presidencial, especialmente nesta frente do comércio exterior com o Brasil, mas não do ponto de vista da preocupação em ter o Brasil como grande concorrente, não. O Massa só estava batendo na tecla da seguinte afirmação: ok, vamos romper com o Brasil, para quem a gente vai vender? E sempre Milei respondia, também citando os brasileiros, mas aí falando dos marqueteiros. Isso daí foram os marqueteiros brasileiros que pediram para você sugerir. Então o Brasil está nesta frente. A gente não é assunto principal, a gente está mais pelos bastidores da história.